A sua forma de se comunicar afeta sua vida, seus relacionamentos e a vida de quem está ao seu redor. A Bíblia, Palavra de Deus revelada para nós, traz muitos conselhos sobre o falar e o agir para conduzirmos nossos relacionamentos de uma maneira respeitosa e em amor. Podemos dizer que na Palavra de Deus encontramos um verdadeiro manual de instruções para viver bem. Quando nos comunicamos de uma forma adequada, evitamos uma série de problemas e ainda podemos resolver conflitos e tensões. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, nos adverte a palavra de Deus. Isso quer dizer que o que falamos pode vivificar ou matar os nossos relacionamentos, e essa é uma grande verdade. A importância do falar. Antes de pensarmos em como falamos ou transmitimos uma mensagem ou qualquer informação a outra pessoa, precisamos lembrar da importância de se falar, comunicar ou expressar essa mensagem. Na Bíblia, nós temos um exemplo que nos mostra o quão é importante falar. Em Gênesis, no capítulo 21, versículo 25 e 26, Abraão questiona Abimeleque a respeito do poço que os seus servos haviam tomado à força. Vejamos. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: Não sei quem fez isso, nunca me disseste nada, só fiquei sabendo disso hoje. Vemos então a importância do falar. Como Abraão não havia falado com Abimeleque sobre o ocorrido, Abimeleque nem sabia quem havia feito aquilo, nem sabia que aquilo havia acontecido. Mas quando Abraão decide conversar com ele, falar a respeito, eles resolvem então a situação. Então, não fique guardando aquilo que precisa ser falado, aquilo que precisa ser resolvido. Clareza na comunicação. Quando pensamos na importância do falar nos relacionamentos, e não se limitando aqui em relacionamentos entre marido e mulher, mas abrangendo todos os tipos de relacionamentos, vemos que a estrutura de um bom relacionamento é a comunicação. E se queremos que essa estrutura seja forte e duradoura para suportar todas as adversidades que esses relacionamentos irão enfrentar, não podemos pensar que essa comunicação seja feita de qualquer maneira. Deve haver clareza na comunicação dentro dos nossos relacionamentos. Podemos ver no dicionário que a palavra clareza pode ser definida como característica ou estado do que é claro, em que há excesso de luz. E vemos nas Escrituras Sagradas, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, que a terra era sem forma e vazia, e que o primeiro elemento a ser criado foi a luz. E disse Deus: haja luz. Então, algo que não pode faltar na forma que falamos, na forma que nos comunicamos, é luz. Não pode faltar clareza para que a estrutura desses relacionamentos sejam fortes e resistentes. E ser claro não é só pensar naquilo que dizemos, mas também pensarmos no que o outro entendeu. Seja claro e sincero. Traga luz para a comunicação dentro dos seus relacionamentos. A palavra de Deus, em Gênesis, nos ensina que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Homem e mulher feito à sua imagem e semelhança. Portanto, Deus transferiu para nós suas qualidades, como amor, discernimento, moralidade, desejo de fazer o que é bom e correto, santidade e misericórdia. Isso é o que nos torna diferente do restante da criação. Essa imagem e semelhança é que permite que nós nos relacionamos de forma racional, moral, inteligente e significativa com esse Deus maravilhoso que nos fez a sua imagem, para que pudéssemos nos relacionar com Ele como filhos que se relacionam com seu Pai. Se você é pai, valorize a imagem de Deus em você, aplicando esse salutar relacionamento em família. David Popenoe, professor de Sociologia da Universidade Rutgers, apresenta provas substanciais de que todas as crianças anseiam não apenas pelo amor da mãe, mas também pelo do pai.
Algo dentro da alma das crianças sabe que elas precisam de amor para ter segurança e felicidade. Quando esse amor não é sentido, a criança vive com um desejo insatisfeito. Os filhos querem amar e ser amados pelo pai e pela mãe. Popenoe acredita que a ausência dessa ligação de amor é o pior malefício com que convivemos neste princípio do século XXI. Dizem que nós somos o que fazemos repetidamente. Assim, a forma como agimos se torna parte de nós. E isso acontece porque o nosso cérebro aprende as reações que temos perante determinadas situações. E quando nos deparamos com situações semelhantes, reagimos no piloto automático. A questão é que nem sempre essas reações automáticas que aprendemos no decorrer da vida são boas ou trazem benefícios para os nossos relacionamentos. A boa notícia é que nós podemos transformar essas reações, podemos aprender novas formas de agir e reagir. E podemos fazer isso porque o nosso cérebro cria conexões neuronais durante toda a nossa vida. Logo, ninguém é tão velho que não possa mudar. E no final de contas, aquela velha síndrome da Gabriela que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, não nos define. Acontece que muitas vezes nós somos rotulados por nosso falar, nosso agir, a maneira de nos expressarmos. O palhaço, o nerd, a rainha do drama, o esquisito, a nervosinha e outros tantos rótulos são colocados nas pessoas. Veja que bom conselho a palavra nos dá para termos um bom nome, uma boa fama, sermos estimados, pois isso é uma grande riqueza, sabendo que nosso agir e nosso falar se torna parte de quem somos. Devemos estar atentos e procurar corrigir aquelas características que em nós não são tão boas. Deus tem um plano para cada um de nós e a sua vontade para nós é boa, agradável e perfeita. Quando temos um relacionamento com Deus e ouvimos as suas instruções, temos a sua ajuda para sermos transformados naquelas características difíceis da nossa personalidade e conseguimos abandonar os velhos hábitos. Da mesma forma como somos rotulados pela nossa forma de interagir, também tendemos a rotular as pessoas. E quando se trata do nosso próximo, mais próximo, costumamos usar aquelas velhas frases. Ela sempre, ele nunca, por que é que você não consegue? E por que isso é relevante? A forma como nós vemos os outros e como somos vistos por eles interfere na nossa comunicação, no nosso desempenho e no nosso agir, da mesma forma como interfere no desempenho do outro, seja esse outro nosso cônjuge, nossos filhos, irmãos, pais ou colegas de trabalho. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. A Bíblia nos ensina que devemos deixar de julgar uns aos outros e que façamos esse propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do nosso próximo. Assim, fica claro que quando julgamos o outro, quando rotulamos o outro, estamos prejudicando essa pessoa. O curioso é que hoje a ciência já comprovou exatamente isso, que as expectativas colocadas sobre uma pessoa afetam o seu desempenho e a sua maneira de agir. Em 1968, um psicólogo de Harvard chamado Robert Rosenthal demonstrou, através de um interessante experimento, que as expectativas que nós temos sobre as pessoas afetam o desempenho delas. O experimento que ele realizou em uma escola primária ao sul de São Francisco demonstrou como as expectativas positivas sobre uma pessoa afetam para melhor o seu desempenho. Esse fenômeno tem sido estudado e muito bem documentado desde então e recebeu o nome de efeito Pigmalião ou efeito Rosenthal. E, infelizmente, o oposto também é verdadeiro.
baixas expectativas sobre uma pessoa levam a uma diminuição do seu desempenho. Essa versão negativa do efeito Pigmalião é chamada de efeito Golem. No e-book que nós preparamos para você baixar, você vai encontrar mais detalhes sobre esses efeitos, Rosenthal e Golem. Agora, vamos observar uma outra instrução da Palavra de Deus. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Perceba que o que falamos e pensamos a respeito do próximo diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre o outro, porque tiramos isso de nossos corações. Luiz e Maria eram casados há 8 anos. Tinham 3 filhos e muita dificuldade de comunicação no relacionamento. A forma com que um falava com o outro muitas vezes era ríspida e com um tom diferente, o que acabava por trazer certa irritação e brigas entre o casal. Em certa ocasião, eles precisavam fazer algumas trocas de móveis em casa. E um dos itens principais seria o sofá. Isso, na visão da esposa, porém, quando ela reclamava para Luiz, seu esposo, ele dizia que nunca tinha dinheiro, porque precisava sempre fazer algo no carro. E isso parecia aos olhos dela um descaso com as coisas do lar e uma supervalorização, importância da parte dele para com o carro. Dinheiro aqui só para o carro, dizia ela. Um dia ela ficou muito irritada e disse a ele que se aquele sofá velho e sujo não fosse trocado naquela semana, ele iria sentar no chão, pois o móvel, o sofá, iria para a rua de qualquer jeito. Pois essas palavras soaram muito forte de confronto para Luiz, seu esposo, que logo revidou dizendo que agora é que ele não iria comprar mesmo o tal sofá. Esse tipo de desentendimento estava se tornando constante e por qualquer motivo. E em um determinado encontro entre minha esposa com Maria, ela relatou o que estava acontecendo. E mais do que depressa, minha esposa a aconselhou que usasse palavras mais claras, mais amáveis, ao conversar com ele, e sempre meditando no que a Bíblia diz em Provérbios 21, 19. Então, ela pediu ao que ele repensasse sobre a ideia da troca do sofá com carinho, pois até para receber visitas em casa seria mais prazeroso. Essas palavras soaram para ele como dedicação e cuidado, onde ele mesmo a chamou para ir escolher o sofá. Então passaram a dar mais importância ao diálogo, usando sempre a palavra de Deus. Aprender a comunicar de forma eficaz e com amor é um desafio para a grande maioria das pessoas. A falta de amor fere não apenas a outra pessoa, mas também a alma daqueles que não amam. As pessoas que se recusam a amar vivem à beira do desespero. A intenção deste bate-papo é aproximar as pessoas de Deus, de modo que possam experimentar seu amor ilimitado e assim amar a outros de modo mais eficaz. Desse modo, ajudamos as pessoas a ter gosto pela vida e paz quanto à morte. Nesse momento, vamos pensar realmente na forma como falamos, no nosso tom de voz, o ritmo da fala e a carga sentimental que essa fala traz. Prestar atenção à maneira como falamos é importante. E vamos entender o motivo conhecendo uma outra característica do cérebro. Você já bocejou quando viu alguém bocejar? Já chorou quando um ator chora em um filme ou um amigo chora?
Os responsáveis por isso são os neurônios espelho. Um indivíduo tem ativação cerebral quando vê o outro realizar uma ação que ele possa prever, que conheça e que não pareça aleatória. Assim, o comportamento do outro me afeta, as emoções do outro me afetam, as reações do outro me afetam. Neurônios espelhos também têm a ver com o aprendizado por imitação e pelo desencadeamento de reações emocionais semelhantes. E é por essa razão que quando estamos diante de uma pessoa nervosa, estressada ou irritada, tendemos a nos estressar. Outro detalhe importante, seus filhos tendem a imitar o seu comportamento, seja um comportamento ético, de honestidade, seja um hábito de fofoca, de maledicência, seja um hábito de leitura, os filhos tendem a imitar o seu comportamento. Mas nem tudo é ruim quando se trata de neurônios espelho. São eles que nos permitem enxergar pelos olhos dos outros, perceber e sentir o que os outros sentem. E essa é a base da empatia. E sabe o que é interessante? Na Bíblia, Deus nos adverte sobre isso quando diz: as palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça e seus lábios são uma armadilha para sua alma. Para deixar mais claro o que queremos dizer, vejamos um exemplo. A esposa chega em casa, cansada do trabalho, e tem pela frente um monte de afazeres domésticos, além do banho das crianças. Coloca a roupa na máquina de lavar, ajeita a sala, coloca a carne do jantar no forno e o arroz para cozinhar. Coloca a mesa e vai dar banho nos pequenos. O esposo chega em casa também cansado do trabalho. Vê a casa arrumada, o jantar sendo preparado, liga a TV para ouvir o jornal enquanto prepara a salada. A esposa, lá do banheiro, ouve a TV. Lembra da roupa e grita, em tom ríspido: já está assistindo TV? Você podia ao menos estender a roupa no varal. E pronto. Porta aberta para uma briga. Perceba que não há nada de errado em pedir ajuda. O complicado aqui é a maneira de falar. Ela poderia ter pedido a mesma coisa de outra maneira, tipo: amor, você já chegou? Que bom, o jantar já está no forno. Estou dando banho nos pequenos. Você poderia estender a roupa que está na máquina, por favor? Além da forma como falamos, nossa postura, nossa expressão facial é muito importante na comunicação, porque cerca de 60% da nossa comunicação é não verbal. Quem nunca viu um adolescente e até mesmo alguns adultos virar os olhos emburrado antes de responder ok, tá bom, para um pedido? Se com a nossa boca dizemos uma coisa e com a nossa atitude e expressão demonstramos outra, como uma vontade ou irritação, a comunicação fica prejudicada. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria, nos aconselha o Senhor. Um aspecto positivo da comunicação não verbal é que podemos usá-la para evitar falar demais. E isso é particularmente útil com os nossos filhos. Em vez de ficarmos ranzinzas, repetindo sempre a mesma coisa, pedindo 1000 vezes para eles fazerem algo, nós podemos fazer uso da comunicação não verbal, mostrando com um gesto ou com um olhar aquilo que eles devem fazer. Eu chamo essa técnica de usar a comunicação gentil e não verbal para solicitar algo da criança de direcionamento amoroso. Vamos ver como funciona isso na prática. Diante de uma situação de desobediência, quando uma criança não cumpre um combinado que nós temos com ela,
nós podemos apresentar duas possíveis reações. Infelizmente, com mais frequência do que nós gostaríamos, controlados pelo nosso cérebro instintivo, nós entramos automaticamente na reação inadequada. Vamos tomar como exemplo uma situação hipotética, para eu conseguir explicar melhor essa ideia para vocês. Imagine que você tem uma regra, um combinado com as suas crianças, que antes de começarem a brincar, depois do café da manhã, cada um tem que arrumar sua própria cama. Um belo sábado, você passa pelo corredor e vê seu filho de 7 ou 8 anos no quarto brincando com os legos espalhados pelo tapete e a cama ainda desfeita. Agora, vamos ver duas possíveis reações e as suas consequências. Você pode entrar no quarto furiosa, resmungando e gritando: João Henrique, eu já te falei mais de 1000 vezes que você tem que arrumar a cama antes de começar a brincar. Qual é o seu problema? Parece que você só faz isso para me desafiar. Larga já esses legos e vai arrumar a cama. Ok, você acabou de desencadear um duelo de poder. Joãozinho pode retrucar, dizer que você é uma chata, pode levantar emburrado, batendo o pé e pode até ir lá arrumar a cama mal e porcamente. Mas o que você conseguiu? Mesmo que Joãozinho obedeça, será que ele o fez porque sabe que é certo ou fez por raiva ou medo? Eu chamo essa reação de deu a louca na mamãe. Nesse ponto, eu queria te convidar para fazer uma reflexão. Por que nós agimos assim? Por que reagimos com tanta energia e impaciência a um comportamento inadequado, a uma desobediência ou a uma contrariedade? Porque nos sentimos ameaçados. Sentimos nossa autoridade ameaçada e temos medo de perder essa autoridade. E curiosamente, nós apresentamos reações que, na realidade, tiram cada vez mais a nossa autoridade. Porque gritos, sermões, ameaças e castigos são atitudes autoritárias e não atitudes de autoridade. Uma autoridade lidera e guia. Quem precisa de violência e medo para conseguir obediência é porque, na realidade, não tem autoridade. Mas a gente pode deixar essa diferença sobre liderança de autoridade e autoritarismo para outra ocasião. Vamos ver agora a outra possível reação diante desse mesmo fato. Você vê seu filho brincando com o Lego e a cama ainda por fazer. Respira calmamente, encha seu coração de amor por esse serzinho que precisa de direção para aprender a fazer escolhas certas. Entra no quarto. Senta-se ao lado dele com um sorriso amoroso, sem ironia. Olha nos olhos dele com afeto e fica afagando suas costinhas. Ele provavelmente vai te olhar espantado e vai perguntar: "Quê?" Você gentilmente, ainda sorrindo e fazendo carinho sem uma palavra, olha para ele, para os legos e para a cama. Ele pergunta de novo: "Quê, mãe?" Você não responde e continua exatamente fazendo a mesma coisa, sem uma palavra. Provavelmente ele vai começar com algo do tipo: "Tá, eu só vou acabar de montar esse carro e vou arrumar minha cama." Você continua calma, sorrindo, afagando as costinhas. Pode levar uns 30 segundos, 1 ou 2 minutos, mas a criança vai se levantar e arrumar a cama. Pode acreditar. E por que isso aconteceu? Toda criança tem um senso interno do que é certo e o que é errado. O que você fez foi mostrar gentilmente a cama e deixar espaço para a criança perceber o seu erro em descumprir o combinado. Ela provavelmente vai se sentir um pouquinho culpada, mas esse tipo de culpa que vem de dentro, esse incômodo por saber que não fez o que é certo, é uma culpa saudável. E isso vai fazer com que ela decida, dessa vez por ela mesma, a fazer o que é certo. Você terá deixado a criança avaliar a si mesma e perceber o seu erro. E é muito importante, depois disso, que você não comece com aquele sermão do tipo: "Ah, eu sabia que você ia fazer o que é certo." Nada de sermão.
Apenas deu um abraço carinhoso, um beijo na testa e tão calmamente quando entrou, saia e deixe o pequeno brincar. No e-book, você encontra o passo a passo detalhado dessa ferramenta para poder usá-la com a sua família. O domínio próprio é um fruto do Espírito e parece que é uma virtude quase que em extinção na sociedade contemporânea. As pessoas estão perdendo a capacidade de controle em si mesma. Muitos não têm controle sobre suas palavras, ações e principalmente sobre suas reações. Estamos falando em ter domínio sobre a ação e, sobretudo, da reação. Constantemente ouvimos alguma coisa que diverge das nossas crenças, convicções, valores e até mesmo ouvimos ofensas. Como é que você reage? Já parou para pensar sobre isso? Se você devolve a ela no mesmo tom e mesma altura, prova que você não tem domínio próprio. O apóstolo Pedro, à luz dos ensinamentos de Jesus Cristo, nos orienta a não responder através das fraquezas da carne, mas pela obediência, porque sabemos que responder pelas paixões são maiores as chances de errar e em nada contribuir para a paz da situação e principalmente pela edificação dos envolvidos. Isso se aplica muito entre casais. Mesmo quando as coisas mais essenciais da sua vida estão sendo atingidas, podemos exercer o domínio próprio. Se o fizermos, seremos felizes dentro da nossa casa, do nosso trabalho e em nossos relacionamentos interpessoais. Portanto, exerça o fruto do Espírito, exerça domínio próprio. Carlos e Bruna estavam casados há 4 anos. Tinham 2 filhos, tinham uma vida transtornada e complicada, pois não conseguiam se comunicar. Um não recebia bem as palavras do outro. Ela, com temperamento forte, muito autoritária, não sabia conversar e acabava sempre gritando, o que deixava Carlos muito indignado e estressado. E assim começavam as discussões. Aparece e some um simples pedido para retirar o lixo para a rua, quando ele queria fazer depois, ela queria que fosse agora. Isso já criava uma discussão. Aqui começavam os gritos e tudo já estava transtornado. Tudo era motivo para discussão. Eles já não conseguiam mais conversar. Em uma conversa mesmo informal, quando ele comigo desabafou tudo. Acontecendo comigo, eu pude marcar logo com ele uma visita. Começamos a orientá-los a seguir os conselhos que a própria Bíblia nos ensina sobre relacionamentos. Com muita oração, harmonia, após alguns meses acompanhando eles e mostrando que o diálogo claro e amável é a melhor opção. Hoje, eles estão colocando em prática e vivendo dias de paz em seu lar. Quando falamos o que nos vem à cabeça sem pensar, reagindo no piloto automático, frequentemente falamos coisas que ofendem o outro, provocando brigas ou piorando o desentendimento. E por que agimos assim? Geralmente, por estarmos estressados. Note, quando estamos cansados, com fome ou sono, temos mais propensão a entrar no modo estresse. Os neurocientistas mostraram que, embora o nosso cérebro seja um órgão pensante altamente sofisticado, durante emergências, essa parte do pensamento é completamente ignorada. No passado, quando nossos ancestrais eram perseguidos por tigres e leões e as únicas armas que eles tinham para se defender eram lanças, era fundamental que o cérebro contornasse essa parte do pensamento e desencadeasse a parte da reação rapidamente. Esse é o motivo pelo qual nosso corpo facilmente entra no modo lutar ou fugir. Mesmo não sendo mais perseguidos por tigres hoje em dia, nossos cérebros ainda respondem ao estresse exatamente da mesma maneira,
A parte pensante do cérebro é ignorada e a parte emocional e instintiva assume o controle, fazendo-nos reagir a uma situação sem prestar atenção se essa resposta é realmente útil a longo prazo. A palavra de Deus nos dá um bom conselho. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Uma excelente ferramenta para conseguirmos dar essa resposta calma é fazer uma pausa antes de reagir ou responder. Faça uma pausa intencional. Pode ser até o velho contar até 10 mentalmente. Eu costumo recitar mentalmente um versículo bíblico que me lembra como um filho de Deus deve agir. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas enfim, faça a pausa da forma que for mais conveniente para você. Mas é de suma importância darmos essa pausa quando reconhecemos que estamos reagindo por estresse. Essa pausa é crítica para que o nosso cérebro perceba que uma criança desobediente e respondona ou uma discordância com um marido ou com um colega de trabalho não são emergências reais. Não estamos diante de um tigre ou de um urso. São apenas nossos filhos, maridos, esposas ou colegas que estão com raiva ou frustrados ou agindo eles mesmos controlados pela parte mais instintiva de seus cérebros. Ou o outro está simplesmente dizendo alguma coisa que apertou o seu gatilho de estresse. Pode ser porque você está cansado, com fome ou com sono, ou que te trouxe alguma lembrança. Fazer essa pausa permite tirar o controle do nosso cérebro instintivo e voltarmos a pensar antes de responder. A Bíblia ainda traz outra instrução que corrobora com essa ideia de fazer uma pausa antes de responder, como vemos no versículo a seguir, que recomenda sermos tardios ao falar. Esse versículo traz ainda outro conselho muito importante para a boa comunicação, que é estarmos prontos para ouvir. Boa parte dos problemas de comunicação que temos acontecem pois não ouvimos o que o outro tem a dizer. Antônio e Laura, eles eram casados há 5 anos. Tinham um filho chamado Miguel. Eles tinham uma empresa, na verdade um pet shopping, trabalhavam juntos. E ali naquela casa não existia comunicação, não existia diálogo. Todos os dias pela manhã, quando era hora de acordar o pequeno Miguel para tomar banho, arrumar para ir para a escola, era aquela briga. Laura começava a falar, a gritar logo cedo. Antônio era um homem de poucas palavras e o Miguelzinho dava o show, o chamado show dele, que não queria ir para a escola, e ali começava uma grande discussão. E para piorar a situação, trabalhavam juntos no pet shopping e discutiam, brigavam o dia todo. E um belo dia, na fila de supermercado, Laura se encontrou com minha esposa e comentou com ela, rapidamente, de que as coisas não estavam legais. Foi aí que minha esposa ofereceu para fazermos uma visita. Fomos visitá-los e ali podemos perceber que o grande problema ali era a falta de comunicação, falta de diálogo. Começamos a orientá-los à luz da palavra de Deus, a Bíblia. Oramos junto com eles, acompanhamos eles durante um tempo e, para a glória de Deus, eles começaram a caminhar conforme a Bíblia nos ensina. E aí, hoje, eles passaram a viver com algo que não existia na casa deles, naquela família, a paz. Diante do cenário de desequilíbrio social e discriminação que vivemos atualmente, voltamos o nosso olhar para a diretriz prática que Tiago apresenta,
onde ele nos diz que é muito importante aprender a ouvir. No momento de crise e instabilidade, vai se multiplicar ou acentuar-se se não sabermos ouvir. Ouvimos um monte de coisas e podemos selecionar a partir da disposição do nosso coração, do nosso estado emocional, a escolher o que vai ouvir no mundo de escolha de narrativas. Momentos de provação que amplia a atenção, a recomendação de Tiago é: estejam prontos, abertos e dispostos para ouvir. A arte de ouvir e falar está ligada a palavras que são determinantes na nossa vida e na vida das outras pessoas, pois a escolha do que falar nesse momento pode aumentar a ira e a agressão. E o conselho de Tiago é: seja tardio para irar-se, mesmo porque a ira também nos envenena por dentro. Ter sabedoria é caminhar com Deus, enquanto que a reação impensada não produz a justiça de Deus. Escuta empática ou ativa é basicamente ouvir o outro, dedicando a ele sua total atenção, respeitando seu tempo de falar, prestando atenção à linguagem não verbal e procurando realmente compreender o que ele diz, compreender seus sentimentos e suas emoções. Crianças e adolescentes muitas vezes têm dificuldade de iniciar uma conversa. Para facilitar, procure em algumas ocasiões simplesmente se sentar perto do seu filho em silêncio. É provável que essa criança, esse adolescente vai estranhar e perguntar: o que é que você quer? Diga simplesmente: nada específico, filho, quero apenas ficar ao seu lado. Com essa prática, algumas vezes, com o tempo, seu adolescente vai começar a puxar conversa e ficar mais fácil para ele se abrir com você. Já a escuta reflexiva é uma técnica que se baseia em ouvir atentamente o que o outro está dizendo e depois repetir com outras palavras o que foi falado para ver se você entendeu aquilo que foi exposto, ou até mesmo para fazer o outro refletir sobre aquilo que ele disse. Esse recurso pode ser usado tanto na sua vida pessoal quanto na vida profissional e contribui muito para o fortalecimento das relações. Quando nós repetimos o que foi falado, demonstramos que estávamos prestando atenção, o que também é importante para ser mais empático com o outro e tornar a comunicação mais clara e efetiva, evitando desentendimentos. Assim, a escuta reflexiva se baseia tanto na empatia e devolver para o outro com outras palavras a fala que ele trouxe, quanto em fazer perguntas curiosas para o seu interlocutor, visando esclarecer o que ele está te falando. Essa ferramenta ajuda muito a melhorar a nossa comunicação. Quando entendemos a grandeza e o poder do amor, temos a capacidade de ver a vida pelos olhos do outro. Você sente a vida debaixo da pele do outro, você percebe a vida com o coração do outro. O amor é a marca do cristianismo, pois quando amamos, somos pacientes, temos tolerância, sofremos e choramos com o outro e principalmente estendemos a mão ao outro. As pessoas estão cada vez mais individualistas, perdendo constantemente a capacidade de altruísmo e, consequentemente, a sociedade adoece. Jesus operou vários milagres, mas nossos olhos têm que fixar na perfeita mensagem de amor que Ele nos deixou. Comunicação empática. À medida que aprendemos a olhar e ouvir o outro com interesse e verdadeira empatia, julgamos menos e ficamos mais abertos a compreender os sentimentos do outro. Em Romanos, capítulo 12, versículo 15, a Bíblia nos diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Então a comunicação empática é uma excelente estratégia para melhorar seus relacionamentos, sejam familiares, profissionais ou com seus amigos. Pela empatia, abrimos novas alternativas e intensificamos as possibilidades de entendimento com as pessoas que de alguma forma convivem conosco. Afinal, a empatia nos proporciona dar significado aos sentimentos e convicções
que nos são alheios. Isso é engrandecedor, pois a empatia nos possibilita, ela amplia a nossa habilidade de entender e se fazer entendido socialmente. A comunicação empática tem como consequência melhorar nossa aptidão em construir bons relacionamentos, estabelecido não simplesmente pela afinidade de pensamentos, mas substancialmente na consideração e respeito ao outro. Trocando em miúdos, você pode se relacionar bem com qualquer pessoa, mesmo que ela pense muito diferente de você. Não se trata de moldar tudo à sua forma de pensar, mas essencialmente de permitir que as outras pessoas tenham suas próprias concepções. A Bíblia nos ensina coisas úteis e práticas, que com uma leitura simples e atenta, você perceberá que ela irá nos entregar lições chaves para a nossa vida. Coisas estas que até mesmo um leitor não cristão irá ver como verdades práticas. Uma dessas coisas é sobre o controle de nossa língua. Do Antigo ao Novo Testamento, a língua, mas não algo em si, o conteúdo que sai da nossa boca, tem sido um tema polêmico que merece atenção. Os textos de Tiago e Provérbios nos mostram que o que sai da nossa boca tem poder para destruir a nós mesmos e atingir as pessoas à nossa volta. Controlar a língua será essencial para definir o destino que você deseja para si, um caminho de bênçãos ou um caminho de maldições. Nossa língua tem poder de revelar verdades escondidas. Se você é fofoqueiro ou empresta seus ouvidos para essas coisas, além de cúmplice de um pecado, você mostrará que apenas está enganando a si mesmo, pois Deus sabe de tudo e Ele não pode ser enganado. E as pessoas à sua volta não serão enganadas por muito tempo, pois elas verão que o que você fala não é a mesma coisa que você faz. E por fim, existe uma verdade em tudo isso que foi falado anteriormente. Tudo que falamos tem que ser útil e representar a fala de Cristo. E Efésios deixa claro que se estamos falando coisas sujas, então nós estamos indo contra um bom relacionamento com nossos irmãos e, consequentemente, contra Deus. Se encararmos os conselhos falados anteriormente com meras questões especulativas que poderão ser rebatidas, realmente, tudo que foi falado até agora não servirá para nada. Porém, se olharmos com olhos espirituais e um coração aberto, iremos ver o centro dessa mensagem. E quando, enfim, entendemos o centro dessa mensagem e nos comunicarmos com as lições apresentadas, veremos que podemos aplicá-las nos núcleos de relacionamento em nossa vida. Percebe que é um passo a passo e nem é tão complicado, não é mesmo? É evidente que um núcleo familiar se difere de um núcleo profissional. Todavia, quando somos preenchidos de verdades bíblicas, nós transbordamos. E assim como um copo de água, que não escolhe para que lado cai e sim transborda para todos os lados, nós, quando cheios do Espírito Santo de Deus, transbordamos em várias partes da nossa vida e deixamos essa água da vida respingar em toda a nossa vida. E isso, além de prático, é maravilhoso. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Você pode conhecer e falar com o autor deste manual de instruções, que é a Bíblia. Temos que ter como premissa que para qualquer relacionamento dê certo, a base desse relacionamento deve ser Deus e o amor. Então, além de utilizarmos dos recursos da comunicação nos nossos relacionamentos, precisamos amar e conhecer a Deus, tendo ciência que Ele nos ama e já nos conhece. E temos que entender que conhecer a Deus é um processo de maturidade, e quanto mais nos dedicamos, mais forte e resistente se torna este relacionamento. Temos que entender que esse processo é um processo contínuo e nunca esquecer do principal elemento, que é o amor. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, nós vemos que o amor é o mais importante. Vejamos, a partir do verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses,
Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E esse é um processo contínuo. Hoje, nós não conhecemos a Deus completamente, mas podemos ver nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios, do capítulo 13, a partir do versículo 12, que hoje nós não conhecemos a Deus completamente, mas o conheceremos de forma completa. Vejamos no versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, busque conhecer a Deus e se relacionar com Ele. E todos os seus relacionamentos, seja ele conjugal, familiar, profissional ou com seus amigos, serão restaurados e transformados.